de número 20, versículo de número 18. Glória a Deus. O senhor mandou a mensagem para aquele moço bonito lá? Mandou? Então pronto. Se for possível eu vou usar bem baixinho, tá bom, querido? Obrigado. 1 Samuel capítulo 20, versículo de número 18. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, irmãos: e disse-lhe Jonatas. Quem foi que disse? Quem falou? Amanhã é a lua nova, não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Eu gostaria que todos repetissem dizendo: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Só mais uma vez e bem forte, só para nós memorizarmos, diga assim: amanhã é a lua nova. Pronto. Queridos, nós estamos diante de um memorial ou um costume que começou a ser observado pelos hebreus exatamente no período das peregrinações. Foi exatamente nesse período que Deus chamou seu servo Moisés sobre o alto de um monte, Êxodo capítulo 19, para entregar a sua lei ou os seus mandamentos. Enquanto Deus entregou as suas leis a Moisés, entre as leis de Deus estava uma aliança que o próprio Deus fez com os descendentes de Abraão, em Êxodo capítulo 20, versículo 8, dizendo-lhes: lembra-te do sábado, para guardá-lo e para santificá-lo. Porém, queridos irmãos, para que não houvesse uma errônea interpretação acerca desta aliança entre Deus e os descendentes de Abraão, como nós vemos nos dias atuais, muitos debates nas redes sociais sobre: eu devo guardar o sábado, sim ou não? Quem já ouviu essa pergunta? Quem já ouviu? Ninguém? Só eu? Pronto, 2, 3, 4 irmãos, 5. Já melhorou, hein? Numa igreja com 400 tem 5 que ouviu. Mas para que não houvesse uma errônea interpretação, irmãos, como nós vemos esses debates, nos dias atuais muitas pessoas perguntando se devo ou não guardar o sábado, Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, a epígrafe do capítulo 4 diz: o evangelho isenta a igreja de guardar a lei. No versículo de número 10, Paulo ensina que a igreja não observa sábado, nem festa de lua nova e nem festa de tabernáculos, porque para a igreja todos os dias é dia de celebração ao nosso Deus. Pois bem, mas enquanto Deus esculpia as suas leis, para que Moisés não tivesse uma errônea interpretação, o próprio Deus escreveu por que estava fazendo esta aliança. E ele escreveu na tábua da lei dizendo: porque em 6 dias trabalhou o Senhor criando todas as coisas, e ao 7º dia descansou de todo o seu trabalho. Então, irmãos, quando os hebreus começaram a santificar o sábado ainda no deserto, era como se eles fizessem uma declaração pública dizendo: Deus trabalhou no passado. Porém, quando eles começaram a observar o sábado, e coincidiu da lua nova nascer exatamente no primeiro sábado do mês, ali, irmãos, nasceu uma festa que se tornaria tradição em Israel. E essa festa acontece até os dias de hoje 2 ou 3 vezes ao ano, dependendo do calendário lunar. E como é a festa da lua nova? Quando a lua nova nasce exatamente no primeiro sábado do mês, os hebreus então estendiam mais 3 dias de guarda: domingo, segunda e terça-feira. E durante esses 3 dias de festa, irmãos, segundo Números capítulo 10, versículo 10, diz que ninguém poderia entrar nessa festa com o coração entristecido, ninguém poderia entrar nessa festa com o semblante caído, porque quando os instrumentos fossem tocados, os hebreus deveriam olhar uns para os outros, sorrirem e declarar em alta voz: Deus
permanece no meio do seu povo, trabalhando por eles. Então veja a simplicidade do texto. Quando eles santificavam o sábado, eles estavam declarando: Deus trabalhou no passado. Quando eles festejavam a festa da lua nova, eles estavam declarando: Deus permanece no meio do seu povo, trabalhando por eles. Isso foi observado, irmãos, durante todos os anos da liderança de Moisés. Porém, quando Moisés foi recolhido sobre o alto de um monte, e o seu substituto foi levantado, seu nome é Josué. Josué, ele herda essa árdua tarefa de tirar os hebreus do período das peregrinações e conduzi-los para o período da colonização da terra da promessa. Todos os anos que Josué liderou a colonização, Josué também festejou e celebrou a festa da lua nova. Todos os juízes que vieram pós-seguinte, que temeram ao nome do Senhor, também celebraram a festa da lua nova. Porém, quando nós chegamos aqui no livro de 1 Samuel, nós encontramos a nação já colonizada, porém passando pela maior mudança de todos os tempos e de toda a história, porque é exatamente aqui em 1 Samuel que Israel está deixando de ser uma teocracia e iniciando o período da monarquia. A teocracia foi o período em que o próprio Deus governou o seu povo através dos seus profetas e dos seus sacerdotes. Porém, aqui o povo está rejeitando o governo de Deus e clamando por um monarca como as demais nações vizinhas à sua volta. É bem verdade, pastor Elias, que quando nós lemos o versículo em que Deus desce para falar com Samuel, a primeira impressão que nós temos é que o povo era mau, porque Deus desceu e disse: Samuel, não entristeça o teu coração, pois eles não estão rejeitando a ti, Samuel, mas estão rejeitando a mim, o Senhor seu Deus, para que não reine sobre eles. Quando nós isolamos esse versículo, irmãos, nós temos a impressão que o povo era mau, mas na verdade o povo não era mau. Era um conjunto de consequências que aconteciam ao mesmo tempo, que estavam levando o povo a chorar e orar na presença de Deus. Por exemplo, o sacerdote da época, que era responsável pelo culto da casa do Senhor, ele havia perdido a sua audição e a sua visão espiritual, e ele já não ouvia, e ele já não via as manifestações de Deus dentro do tabernáculo. Pior do que isso, nesse mesmo período a Bíblia diz que as lâmpadas da casa do Senhor estavam quase se apagando, porque os sacerdotes vinham para o culto, acendiam as lâmpadas na hora do culto, depois voltavam para os seus lares e as lâmpadas iam quase se apagando. E a Bíblia diz, no livro do Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8, que todo aquele que é chamado por Deus deve manter a sua lâmpada acesa 24 horas por dia na presença de Deus. Às vezes ela até acende aqui no congresso dos adolescentes, mas ela tem que permanecer acesa lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você vive, tem que permanecer acesa a sua lâmpada. Pior do que isso, irmãos, esse sacerdote cego e surdo espiritualmente tinha 2 filhos, e o texto diz que eles eram prostitutos, irmãos, e eles se prostituíam nas portas da casa do Senhor, e levavam muitos a tropeçarem diante de Deus. Pior do que isso, nesse mesmo período, a Bíblia diz que se levantou uma guerra entre os filisteus e a nação de Israel, e o texto diz que os prostitutos, disfarçados de adoradores, colocaram a arca do concerto nos seus ombros e marcharam para a guerra. Dá para entender um mistério desse, irmãos? Prostitutos, disfarçados de adoradores, querendo levar a glória de Deus para a guerra. E às vezes Deus vai permitindo umas guerras em nosso meio, irmãos, só para tirar a máscara de quem insiste em brincar com as coisas de Deus dentro da sua casa. A Bíblia diz que eles perderam a guerra, os prostitutos foram mortos,
a arca do Senhor foi tomada e levada para uma nação pagã, e a Bíblia dá testemunho dizendo, nesse período, a glória de Deus retirou-se da nação de Israel. É nesse período de trevas, irmãos, que tem uma irmã do círculo de oração orando no templo. O seu nome é Ana. A oração de Ana foi ouvida e um filho foi gerado, o seu nome é Samuel. Samuel, ele vem como luz em um período de trevas. E este jovem Samuel faz tudo conforme a orientação do Senhor. Só que aqui no capítulo 20, irmãos, Samuel já era um ancião e já estava de avançada idade. E Samuel, olhe para mim, preparava seus 2 filhos para substituí-los como juízes daquele período. Mas a Bíblia dá testemunho dizendo que os meninos gostavam de dinheiro, irmãos, e aceitavam suborno para dirigir o culto da casa do Senhor. E nos cultos dos filhos de Samuel, quem cantava é quem tinha dinheiro, irmão. Quem pregava é quem tinha dinheiro. Quem era separado para o ministério é quem tinha dinheiro, irmão. Quem tinha oportunidade é quem tinha dinheiro. E os pobres chamados por Deus, os pobres vai ficando de lado, deixa eles aí até quando Deus quiser fazer a obra na vida deles. E é no conjunto de todas estas coisas, irmãos, que o povo está orando, chorando, pedindo o final da teocracia e clamando pelo início da monarquia. As orações foram ouvidas e um homem foi escolhido, seu nome é Saul. E é bem verdade que nós, oradores do altar, quando falamos sobre Saul, nós pregamos sobre o final do seu reinado, quando ele desobedeceu e não se arrependeu na presença de Deus. Mas é importante dizer aqui no encerramento do congresso que Saul fez coisas grandes para a glória de Deus. A Bíblia diz, no capítulo 10 de 1 Samuel, quando ele está debaixo da obediência, eu vou frisar isso aqui, debaixo da obediência do seu líder espiritual, na obediência, de caminho ao sacrifício, ele foi cheio do Espírito Santo e foi transformado em um outro homem. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Israel não aceitou o governo de Saul, porque segundo a Bíblia, ele era o homem mais lindo de Israel. Ele parecia o pastor Elias. Aí eu não sei se foi ciúme, pastor Elias, foi dor de cotovelo. Eu sei que não aceitaram o governo e não aceitaram. Ele voltou para o campo e foi trabalhar com os bois do seu pai. E aí, passado exatamente 1 ano, quanto tempo, irmãos? Eu não ouvi quanto tempo? 1 ano depois que Saul rejeitou o governo de Saul, a Bíblia diz que levanta-se no cenário o rei mais perverso da história, amalequita, chamado Naás. Irmãos, esse rei, ele era tão perverso, mas tão sanguinário. Eu nem gosto de falar isso porque eu tenho uma bebezinha hoje, mas a Bíblia diz, preste atenção no que esse homem era mau, irmãos. Quando ele invadiu uma cidade com o seu exército, a primeira coisa que Naás fazia era degolar as crianças recém-nascidas. Depois Naás mandava reunir as mulheres grávidas em praça pública e queimava as mulheres grávidas vivas, como sinal que ele não teria misericórdia de quem não se sujeitasse ao seu governo e ao seu comando. E a Bíblia diz que da noite para o dia ele levantou o seu exército sanguinário e sitiou as fronteiras de Jabes de Gileade. Quando amanheceu o dia e o povo viu o exército de Naás acampado na fronteira, eles temeram ao extremo, irmãos, e assustados com medo, eles foram até Naás, se humilharam diante dele, dizendo: Naás, não faça guerra conosco, não mate as nossas crianças, não queime as nossas mulheres, pois nós tributaremos impostos anualmente diante de ti, e te serviremos, tão somente não faça guerra conosco. Quando Naás percebeu que o povo havia se rendido e estava com medo, ele se levantou com arrogância e disse: então, todo homem de Israel deverá arrancar o seu olho direito, publicamente na minha presença, como sinal de servidão. Quando Naás pediu que os homens arrancassem o olho direito, os anciões se levantaram e se prostraram diante do rei e disseram: ó rei, dai-nos 7 dias para que oremos ao Deus de Israel. E se durante 7 dias o Deus de Israel não responder às nossas orações,
Então todo homem arrancará o seu olho direito, e serviremos a Naás. E eles oraram, irmãos. E a Bíblia diz que durante 7 dias, os céus não responderam às orações de Israel. Mas passados 7 dias, lá do campo, irmão Felipe, lá do campo vinha vindo Saul, atrás dos bois do seu pai. E quando Saul chegou na aldeia e avistou os anciões chorando e jogando cinza sobre a sua cabeça diante de Deus, que era sinal de humilhação, imediatamente Saul virou para os jovens e perguntou: jovens, por que os anciões estão se humilhando diante de Deus? Por que os anciões choram diante do Senhor? E os jovens informaram a Saul o cerco que acontecia nas fronteiras de Jabes de Gileade. Quando Saul foi informado do cerco, a Bíblia diz que ele colocou-se de pés no meio deles, invocou ao Senhor, e o Espírito de Deus desceu sobre a face da terra. Ele foi cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele rasgou os bois do seu pai com a própria unha, e enviou um pedaço de carne a cada tribo de Israel, dizendo: o homem que não se apresentar para a guerra do Senhor, assim se fará o seu rebanho diante de Israel. E a Bíblia dá testemunho dizendo que naquele dia caiu o temor e o tremor de Deus sobre a face da terra, e pelo Espírito de Deus levantaram-se 340 mil homens para a guerra de Israel. Saul marchou à frente deles, e Naás não quis fazer guerra com eles, e Naás fugiu. E enquanto ele fugia, ele gritava em alto som para o seu exército ouvi-lo, e ele gritava em alta voz para o exército dizendo: não façamos guerra com Israel, porque o Deus de Israel desceu no meio do seu povo, o Deus de Israel veio para a guerra. É nesse período, irmãos, que Saul ele começa a governar Israel. E a primeira coisa que ele faz como líder é estruturar o exército de Israel. Depois, ele marcha para as fronteiras de Israel e vai reconquistando as cidades que foram tomadas pelos adversários no período de desobediência dos juízes. E Saul foi reconquistando as cidades, e as fronteiras foram se ampliando, e as promessas de Deus foram cumprindo-se no meio do seu povo. Nesse período que Saul está governando, Saul santificava o sábado, e quando Saul santificava o sábado, ele estava declarando: tudo é fruto do trabalho do meu Deus no passado. Mas Saul também festejou a festa da lua nova, e quando ele festejava, ele sorria e declarava em alta voz: o nosso Deus permanece no meio do seu povo, trabalhando por eles. Oh glória! Eu fiquei arrepiado aqui, irmãos, vou até repetir isso aqui, irmãos. O nosso Deus, ele permanece no meio do seu povo, trabalhando por eles. Nós passamos pela pior pandemia que o mundo já viu, e nós vimos e testemunhamos vários líderes abandonando seus liderados, mas o Deus desta igreja permaneceu no meio do seu povo, dando vitória para a igreja. Quantos glorificam a Deus, porque Deus permanece no meio do seu povo? Pois bem, irmãos, quando Saul ele está governando Israel, ele vai ser o primeiro monarca da nação a mexer na liturgia da festa da lua nova, que já é tradição, já é centenária. Ela já tem 500 anos de história. E sabe o que Saul vai fazer, irmãos? Toda atenção, por favor. Saul vai mandar preparar uma grande mesa na sala do banquete, vai colocar cadeiras em torno da mesa. Ele mesmo vai elaborar uma lista de convidados e vai convidar homens de honra da nação para sentarem-se em torno da mesa durante a festa da lua nova. Homens que deixaram agricultura, homens que deixaram rebanhos, homens que deixaram tudo para trabalhar para Deus. E agora Saul tinha um objetivo: eu vou honrar publicamente quem está trabalhando para Deus. Porém, aqui nessa festa do capítulo 20, de última hora, um nome
vai ser inserido na lista de convites de honra de Saul. E sabe qual é o nome que vai entrar de última hora na lista, irmãos? Davi. E sabe como é que Davi entra nessa lista, irmãos? Exatamente no mesmo dia em que Saul passou a ser relaxado com Deus. Porque enquanto Saul foi zeloso e obediente àquilo que Deus lhe confiou para fazer, o Senhor lhe confirmou todos os dias diante do seu povo. Mas no dia em que Saul deixou o diabo enganar o seu coração e passou a fazer relaxadamente aquilo que Deus lhe ordenou para fazer, sem que Saul pudesse perceber, lá no campo, o substituto já estava sendo levantado. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo vai falar aqui nesta noite. Porque enquanto nós formos zelosos com aquilo que Deus nos deu para fazer, o Senhor nos confirma todos os dias dentro da sua casa. Mas no dia em que nós deixamos o diabo enganar os nossos corações e passamos a sermos relaxados com as coisas eternas, sem que nós possamos perceber lá fora, substitutos serão levantados, porque esta obra avança até o arrebatamento da igreja, e ninguém vai impedir o que Deus vai fazer através do seu povo. Irmãos, eu não vim aqui doutrinar a igreja de ninguém. Vocês têm o pastor Elias, e tem os obreiros auxiliares e os professores para instruir a igreja. Não é nem minha pretensão corrigir ninguém, mas como parte do corpo de Cristo e como teu irmão, eu posso te dar um conselho no Espírito nesta noite. E se eu pudesse deixar um conselho aqui no encerramento do congresso, eu diria como teu irmão: não brinque com aquilo que Deus te deu para fazer. Não é fardo, não é tarefa, é privilégio trabalhar para Deus e na sua presença. Ei, irmãos, Deus me permitiu andar no Paraná e um pouquinho no Brasil, e nem merecia. William, o senhor estava aí, me dá um abraço, meu companheiro. Eu nem merecia viajar os lugares que eu estou viajando, irmãos. Mas Deus me permitiu andar na terra só para testemunhar. E eu já vi gente grande sendo abatido por Deus, porque brincaram com as coisas do Senhor, não zelaram com aquilo que Deus deu a eles para fazerem. Eu sei, irmãos, que aqui a Escola Bíblica Dominical do Campo é uma potência. E depois da mensagem alguém vai me pegar lá na porta e vai dizer: pastor André, tem alguma coisa errada? Porque Saul ainda permaneceu mais 16 anos na posição e com a credencial no bolso. Eu concordo com você, você é bom de Bíblia, continue na Escola Bíblica Dominical, eu também sou aluno. Ele continuou na posição e continuou com a credencial no bolso, só que sem a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí eu faço uma pergunta aqui nesta noite: do que vale termos cargos? Do que vale termos posições se não tivermos mais a presença do Espírito Santo? Eu prefiro ser o faxineiro da igreja, mas ter a glória de Deus na minha vida. Eu prefiro ser o porteiro, mas ouvir a voz do Senhor falando comigo. Só quem tem esta presença, diga glória ao nome do Senhor. Cuide, irmão. E Deus desceu, irmão, e disse: Samuel, Samuel, até quando você vai insistir com aquele que eu rejeitei? Eu falei com ele, Samuel, eu não trago juízo sem antes falar. Eu falei com ele, mas ele insistiu em brincar com aquilo que era eterno. Ele brincou com coisas espirituais, Samuel, mas eu falei com ele. Eu insisti com ele, Samuel, mas ele insistiu em brincar na minha presença.
Irmão, não brinque com aquilo que Deus te deu. Deus poderia ter dado para qualquer pessoa, mas Ele escolheu você, e sobre você tem coisas eternas. Valorize, valorize, valorize. Ele brincou demais, Samuel. Encha o teu vaso de azeite e vem à casa de Jessé. Lá eu escolhi um rei. Irmãos, quando Samuel chegou na casa de Jessé, o pai todo emocionado pela notícia. Imagina, irmãos, a notícia que ele recebeu. Um dos seus filhos vai ser assunto ao trono, vai ser o segundo monarca da nação de Israel. Ele vai entrar para a história, irmão. Ele todo emocionado pela notícia que recebeu, chamou os melhores filhos e os fez passar diante do profeta. E quando os moços começaram a passar, começou um diálogo em particular entre os céus e o coração do profeta. Ninguém ouvia o que os céus estavam falando, porque quando o moço passou, Samuel disse no seu coração: certamente está diante dos meus olhos o homem a quem Deus vai ungí-lo como rei sobre a nação de Israel. E quando ele se levantou para ungir, os céus disseram de novo: Samuel! É a segunda vez, Samuel, que você vai escolher pela aparência. De novo, Samuel. Mais uma vez estão olhando para a aparência. Não olhe para a aparência. Não é as redes sociais que mostram quem é e quem não é. É Deus que conhece o coração dos homens. Não é. Está rejeitado. Repita essa palavra. 1, 2, 3. Só a palavra rejeitado. 1, 2, 3. O segundo filho foi? O terceiro foi? O quarto foi? Diga mais alto. O quinto foi? O sexto foi? Eles não foram escolhidos, eles foram rejeitados. Não ser escolhido é uma coisa, ser rejeitado é outra. E eu já vou explicar por que eles foram rejeitados. Aí surge uma pergunta: acabaram-se teus filhos, ainda falta o menor. A banda, por que Davi não estava lá? Olha, tem uma irmã ali fingindo até que está vendo um anjo ali, ó. Brincadeira, irmã, só para descontrair que eu estou nervoso. Por que Davi não estava na casa? Trabalhando? Quem falou? Que voz é essa, irmão de locutor? Vocês, por que Davi não estava na casa? Cuidando das ovelhas? Aqui no púlpito? Ó, pastor, tem gente igual Pilatos, lavou a mão, não tem nem opinião. Vou lavar a mão, não vou dar minha opinião. Por que Davi não estava na casa? Lá na igreja, por que Davi não estava na casa? Os irmãos não vão ficar tristes e descobrir que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Nós estudamos em 2016, acho que foi a última matéria do Antônio Gilberto, sobre os salmos messiânicos. Foi a última que ele comentou. E nós aprendemos na escola bíblica dominical que os salmos messiânicos prefiguram os sofrimentos de Cristo na cruz do Calvário. E o primeiro salmo que nós estudamos da primeira aula, vocês se lembram, foi o salmo de número 69. E o salmo de número 69 foi escrito por Davi no dia da consagração. E ele conta no salmo o que foi que aconteceu. Quando eles receberam a notícia que um ia ser promovido, os irmãos acusaram Davi de roubar um bem da sua casa. Arrastaram ele para fora, levaram ele até um ribeiro de águas, lançaram ele na parte da lama e pisaram com os pés na cabeça de Davi, tentando matá-lo no meio da lama, pisando sobre a sua cabeça. E no verso de número 4 do Salmo 69, ele começa a orar enquanto está sendo pisado, dizendo: Senhor, restitua o bem que eu não furtei. No verso de número 7 ele diz: e como um estranho, eles me colocaram diante da minha casa. No verso de número 8 ele diz: e em silêncio
eu suporto as afrontas dos meus irmãos. Mas ele continua dizendo: todavia, eu prefiro confiar no Senhor, justo juiz dessa terra, que quando se levanta para julgar com retidão. E diante do Senhor há uma balança justa e fiel. E Deus não toma o ímpio pelo justo e nem o justo pelo ímpio, mas quando julga, julga com retidão os homens que estão sobre a face da terra. Manda chamar Davi, irmãos. É por isso que quando Davi chega na casa e o profeta se levanta para ungí-lo na porta, agora você vai entender o texto. Aí os céus gritam: Samuel, na porta não, é no meio dos irmãos. Eu vou levantar diante daqueles que tentaram matá-lo. Eu vou levantá-lo diante daqueles que tentaram pisá-lo. E eu vou mostrar que sou fiel nas minhas escolhas. Unge no meio dos irmãos. É por isso que quando Davi dobra o joelho, irmão, e o profeta vira o óleo da unção sobre ele, a primeira gotinha toca a cabeça de Davi, a Bíblia dá testemunho dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderou dele, vírgula, e ele voltou para o campo, para trabalhar e para cuidar das ovelhas do seu pai. Porque homens cheios do Espírito Santo trabalham, irmãos, e não dão trabalho na casa de Deus. Tem muito promoter na internet colocando lá no Instagram: o ungidão do Senhor, agendas abertas. Desculpa, irmão, quem foi ungido ama a casa do Senhor. Quem foi ungido ama servir na casa do Senhor. Quem foi ungido ama a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele foi ungido, só que agora ele está no campo trabalhando na área rural. E para Deus cumprir a promessa sobre aquele que está no campo, irmãos, Deus vai mexer na estrutura de Israel. Os irmãos aqui acreditam em dons do Espírito Santo? Vocês acreditam em profecia do Espírito Santo? Levante a mão direita para cima, porque assim diz o Espírito Santo nesta noite: para que eu cumpra as promessas feitas pelo meu Espírito aqui nesse altar, eu vou mexer na estrutura deste lugar, mas vou cumprir promessas, diz o Senhor. Verão com os teus olhos o próprio Senhor abater nos arrogantes e soberbos que se levantaram, mas verão o Senhor dando graça aos que se humilham na sua presença, diz o Senhor aqui nesta noite. Quantos creem na autoridade do Senhor, digam glória a Deus para encher a casa. Deus vai mexer na estrutura, irmãos. Deus vai mexer na estrutura. Manás tu que mereço que derrécia. Quem é o homem para bater no peito e dizer: aqui quem manda somos nós? Vocês não mandam coisa nenhuma. Quem manda é o Deus desta igreja, o Senhor desta casa, que está no controle e tem autoridade nas suas mãos. São os que dão glória àquele que tem o poder e a autoridade. Manifeste-se dando glória ao nome do... Levante fogo que eu faço amante como anai. Falai a chone como ana sobria. Uma guerra, irmãos. Uma guerra foi permitida entre Israel e os filisteus. Olha os detalhes, irmãos. Eu não sei se eu sou muito bobo, mas a minha Bíblia, irmão, ela está toda manchada. A Bíblia que eu leio de madrugada está toda manchada, irmão. Que eu leio chorando, irmão. Eu vejo detalhes que eu choro, irmão.
eu não sei só eu que vejo isso, irmão, mas eu vejo em tudo o trabalhar de Deus. O exército dos filisteus marcharam e acamparam-se sobre o alto de uma montanha chamada Pérez, ou Espinho. O exército de Israel marchou e acampou-se sobre o alto de uma montanha chamada Boaz, Luz ou Paz. Entre as duas montanhas ficou o vale. É nesse vale, irmãos, que o guerreiro filisteu se apresentava todas as manhãs e gritava: dá-me um homem para que lute comigo. Se ele me derrotar em batalha aqui no vale, eu e o exército dos filisteus servirão a Saul e a Israel. Mas se ele me derrotar em batalha aqui no vale, todo o exército e todos os filisteus servirão a Israel. E durante 40 dias, irmãos, ninguém se apresentou para a batalha. Não sou eu que dou glória porque eu vejo esses detalhes, irmão. Mas o texto também diz que passado 40 dias, Jessé chamou Davi do campo e disse: meu filho, vá à guerra e traga-me notícias da guerra. Quando Davi foi dizer: sim, senhor, meu pai, Jessé disse: mas antes de você ir à guerra, meu filho, deixa eu te dar um conselho. E leve esse conselho para o resto da sua vida. Não vá de mãos vazias, meu filho. Pegue queijo, pegue pães. Davi, vem aqui, deixa eu te ensinar. Nunca visite quem está trabalhando para Deus de mãos vazias. Pegue queijo. Ele obedeceu ao seu pai. Quando ele chegou nas guarnições, ele entregou o queijo e o vinho ao capitão de 100, teve graça, acesso às guarnições. Chegando nas guarnições, entregou os pães aos soldados e perguntou a eles: como vai a guerra? Papai quer saber notícia da guerra. Quando ele está conversando com seus irmãos, escute isso por favor, já vou terminar a mensagem, você vai embora feliz levando o pastor Elias para comer uma pizza. Quando ele está conversando com os irmãos, atrás de Davi saiu uma conversa paralela, porque o rei tinha acabado de assinar um edito real, declarando que o homem que derrotasse o guerreiro filisteu, o rei daria sua filha mais velha em casamento, o homem tornaria-se príncipe da nação de Israel, e toda a sua casa seria ausentada dos impostos reais. Quando Davi ouviu isso, Davi virou as costas para os irmãos e perguntou aos homens: o que é mesmo que o rei vai fazer? E os homens repetiram a mesma palavra: o rei vai dar a sua filha mais velha em casamento, o homem vai tornar-se príncipe da nação de Israel, e toda a sua casa vai ser ausentada dos impostos reais. A Bíblia diz que Davi se retirou do meio deles e foi se apresentar-se diante de Saul, que diz o texto, estava com o coração triste e com o semblante caído, irmão. E Davi chegou lá e disse: ó rei, não entristeça mais teu coração, levanta o teu semblante, eis aqui o teu servo que vai em teu lugar para a guerra. Quando Davi disse isso, a Bíblia diz que o rei se levantou e o desprezou porque era jovem, e disse-lhe: certamente tu, jovem, não o vencerá em batalhas, porque este que afronta o exército de Israel é homem experiente na guerra, e já venceu muitas batalhas desde a sua meninice. Certamente tu, jovem, não o vencerá em batalha. Davi ouviu o rei falando, levantou seu rosto e disse: ó rei, eu apacento as ovelhas de meu pai no campo, e quando os leões se levantam para ferir o rebanho, eu firo os leões. Mas quando o leão se levanta para me ferir e tirar a minha vida, eu parto para cima do leão, pego ele pela barba e o mato diante do rebanho do meu pai. Eu já feri ursos também de morte, ó rei. Assim como Deus entrega leões e ursos na palma da mão dos homens, certamente hoje o Senhor o entregará na palma da minha mão. Quando Davi disse isso, o rei se levantou e permitiu que ele fosse à guerra, mandou vestir a Davi com as suas armaduras reais. Mas quando Davi se afastou do rei, ele se despojou das vestimentas. Davi não sabia usar aquilo. E aí a Bíblia diz que ele pegou seu cajadinho de pastor e 5 pedrinhas. Isso aqui é só para quem gosta de Bíblia, esse detalhe. A Bíblia diz que Davi apressou-se para o confronto. Está escrito bem assim: Davi apressou-se para o confronto. Pastor, ele estava com vontade naquele dia, irmão. O jovem estava inspirado, pastor. E quando Davi está descendo a montanha lá para baixo no vale, olhe para mim, Golias avistou Davi
Quando ele avistou Davi, ele virou para o exército e gritou para o exército: eu pedi um homem para vocês, e vocês me enviaram uma criança. Certamente eu o matarei hoje diante dos seus olhos, e entregarei a sua carne às bestas feras da terra e às aves dos céus. Davi ouviu lá de cima a afronta, levantou a sua voz e respondeu: hoje você se levantou com espadas e escudos, mas eu me levantei em nome do Senhor dos exércitos. Hoje todas as nações da terra saberão que há um Deus em Israel, e todos os exércitos da terra saberão que do Senhor é a guerra, porque Deus não vence guerra com espadas e escudos, mas Deus vence a guerra pelo poder da sua palavra. E com uma só pedrinha, irmãos, ele derrubou Golias. E ele desceu lá no vale e pegou a espada de Golias. Irmãos, eu penso que estava sem corte aquele negócio, porque Davi demorou de cortar o pescoço dele, irmão. Lá no vale, a espada estava sem corte. E enquanto Davi está cortando o pescoço de Golias, que havia caído, lá em cima da montanha, Saul está conversando com Abner. Sabe quem é Abner? Capitão do exército de Israel. E Saul está dizendo assim: Abner, 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 quem é esse jovem que está na guerra? Qual é o nome dele, Abner? E Abner se levanta e diz: vive o Senhor eternamente, e vive o rei, que o seu nome eu não sei, mas Deus está com ele na guerra. Porque mais importante do que nome de homens, meu líder, é saber se Deus está conosco na guerra. E se Deus está aqui nesse congresso de adolescentes, vai ter vitória nesta noite. Gigantes vão cair e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantos sentem que Deus está nessa guerra, digam glória para encher a casa do Senhor. Davi levantou a cabeça de Golias, irmãos. Os filisteus fugiram. Abner desceu no vale, convidou Davi para ir na tenda do rei. Quando Davi, irmão, olha para mim, irmão. Quando Davi entrou na tenda, à direita e à esquerda estavam os capitões. Davi entrou com a cabeça de Golias debaixo do braço. O rei se levantou e perguntou: qual é o teu nome, jovem? E ele inclinou-se, entregou a cabeça de Golias e disse: é Davi teu servo, meu senhor. E o texto diz que a partir daquele momento, Saul não o permitiu mais voltar para a casa dos seus pais, mas foi inserido nos exércitos de Israel. E enquanto o rei falava na direita, que lado? Que lado, irmãos? Eu quero ouvir qual é o lado. É da direita que sai a voz de Deus, pastor. Na direita estava Jonatas, o príncipe. E enquanto seu pai falava, a Bíblia diz que Jonatas amou a Davi com a sua própria alma e com o seu próprio espírito, como um irmão ama o seu irmão de sangue. Porque a partir daquele momento, Davi ia passar por muitos vales. Mas antes dos vales, Deus sempre levanta um amigo para andar ao nosso lado. Levante a mão, porque eu tenho uma palavra do Espírito Santo para uma irmã que está aqui no culto. Levante a mão. Assim diz o Senhor nesta noite: neste vale você não está sozinha, filha de Deus. Eu já levantei intercessores que fazem menção do teu nome na minha presença, e eu vou visitar o teu vale e te darei vitória, porque assim fará o Senhor nesta noite. Quantos creem que Deus pode dar vitória para alguém aqui? Diga glória. E a Bíblia diz que Davi entrava e saía diante do exército com humildade e com prudência. Porque enquanto, irmãos, houver humildade, enquanto houver prudência, vai haver presença de Deus entre os homens da terra. Mas quando nós exaltarmos, irmãos, o nosso coração, empinarmos o nosso nariz por dons que recebemos que não merecíamos, a presença se afasta de nós, e nós passamos a andar sozinhos na terra. Mas enquanto tiver humildade, irmãos, tem presença do Senhor aqui na terra, tem coração humilde aqui para... Eu sei que você pensa: o pastor leu um texto, foi lá para o outro lado e esqueceu da lua nova. Não, eu cheguei nela agora. Faltava um dia, irmãos, para a festa da lua nova. Quantos dias?
tudo preparado, irmãos, olhe para mim. A mesa preparada, as cadeiras preparadas. Ó, Deus visitou sua mão aí, hein? Deixa Deus te usar. Aí o melhor amigo de Davi, o príncipe Jonatas, encontrou com ele. Disse: aí, amigo, acabei de vir do palácio. Eu vi a mesa, hein? Eu vi as cadeiras. Tem uma com o teu nome, amigo. Parabéns. Eu conheço a tua história. Eu vi o teu início. Eu conheço as tuas renúncias para você chegar aqui. Estou te acompanhando. Parabéns. Só que eu vim trazer uma notícia para você, meu amigo, e é de coração. Amanhã você não vai sentar-se na cadeira de honra. Amanhã o seu lugar vai estar vazio. Não porque Davi não merecia, não porque Davi não queria, ele merecia e queria, mas ele não ia se sentar-se na cadeira de honra, porque agora tinha um com inveja e ciúmes da maneira como Davi servia ao Senhor. E por causa da inveja e do ciúme, aquele que estava trabalhando e se esforçando não seria honrado. Pastor, que mensagem estranha o senhor veio pregar no encerramento de congresso? Que mensagem esquisita é essa? Você sabia que eu orei para vir aqui, irmão? Eu já disse várias vezes para o Senhor, Deus me tirou de uma profissão boa e eu ganhava muito bem. E eu já disse várias vezes ao Senhor, se um dia for para mim ir numa igreja por causa de oferta, eu volto a trabalhar. Eu quero ir para ser um instrumento de Deus. E eu quero que vidas sejam transformadas pelo poder da sua palavra. E eu estava orando e apresentando a Deus o congresso. E o Espírito Santo falou ao meu coração, esta mensagem é a história da igreja. Essa é a história da igreja. É a história de uma igreja que chegou até onde chegou pelo esforço e pelo sacrifício de muitos que se esforçaram e deram o seu máximo para Deus. Enfrentaram leões, ursos e derrubaram gigantes. Mas a maioria não sentaram-se em cadeiras de honras por causa do ciúme e da inveja de pessoas que se levantam em nosso meio e não aceitam a maneira que nós se dedicamos a Deus, a maneira como nós servimos a Deus na intensidade, e tenta nos prejudicar de todas as maneiras. Agora olhe para mim. Essa é a história da igreja. Vocês sabiam, irmãos, que não precisaria vir um pregador de fora aqui? Precisaria, pastor? Aqui tem gente com talento do Espírito Santo, pastor. Tem gente aqui que tem mais dons do que eu. Tem homens aqui que conhecem muito mais a Bíblia. Mas em nosso meio tem muita gente de braço cruzado. Enterraram talentos e chamadas. E se você for conversar com eles no particular, dizer, irmão, por que você cruzou o braço? Ele vai dizer, é porque não me aplaudiram. É porque não reconheceram o meu trabalho. É porque não valorizaram o que eu fazia para Deus. Até dentro da tua casa, a tua família não te valoriza como uma mulher de Deus. E está aí você, de braço cruzado, olhando o tempo passar. Agora veja, irmãos, começou a festa da lua nova. Começou a festa da lua nova. Enquanto os homens estão sentados nas cadeiras de honra, sendo honrados pelo rei publicamente, Davi está indo em direção à caverna de Adulão, sozinho. E ele vai ter que tomar uma decisão que vai nortear o futuro da sua vida. E veja que ele está sozinho. Deus tirou o exército do lado de Davi que o amava. Deus tirou os amigos. Deus tirou a família. Deus tirou as mulheres que cantavam no portão da entrada da cidade. Sozinho, ele vai ter que tomar uma decisão diante de Deus. Porque tem decisões, irmãos, que ninguém toma por nós. Tem decisões que somos nós que decidimos diante de Deus. Tem coisas que só você pode decidir com Deus. Nem a sua esposa pode opinar.
nem o teu marido pode opinar. Tem coisas que é só você e Deus. E Davi só tem duas opções, irmãos: ou ele abaixa a cabeça e desiste das promessas de Deus por falta de aplausos e reconhecimentos humanos, ou Davi levanta a cabeça e acredita que Deus está acima de homens e que Deus vai cumprir promessas na sua vida. Eu vim pregar para alguém que vai ter que tomar uma decisão aqui nesta noite, porque do jeito que está não dá mais a sua vida. Antes você fosse fria ou fosse quente, mas está morna, e Deus está a ponto de te vomitar da presença dele, porque você cruzou os braços. E Deus me trouxe aqui para perguntar: eu te chamei para você trabalhar por aplausos de homens? Você não trabalha para homens. Eu te chamei para trabalhar para mim, para realizar coisas para o meu nome, para engrandecer o meu nome. Está aí de braços cruzados, e nessa noite você tem que tomar uma decisão na sua vida. E olhe para mim: se você decidir viver o resto da sua vida de braços cruzados, Deus respeita a tua decisão, mas você vai ver a tua família dando testemunho das suas obras e dizendo lá na frente: a minha mãe recebeu tantos dons, mas fracassou na fé, porque não valorizou o que Deus deu a ela. Vai ter que encarar o resto da vida as pessoas dizendo: foi covarde, abandonou o que Deus deu para ela. Mas se nesta noite você também decidir descruzar os braços, usar o que Deus te deu, acreditar nas promessas, até a sua família vai dar testemunho. Ele valorizou o que Deus colocou na vida dele, ele honrou a oportunidade de Deus, ele chegou aonde ninguém chegou da nossa família, porque abraçou a chamada, abraçou a promessa e fez valer a pena. Quantos estão decididos aqui nesta noite? Levante a mão e diga um glória para encher esta casa, porque eu tenho muita autoridade aqui nessa noite, irmão. O adversário pensou que nós ia baixar a cabeça, ele quebrou a cara. Nós vamos viver promessas, viver promessas. Você nunca vai me ver fazendo isso numa Assembleia de Deus, porque não é meu costume, irmão. Sou assembleiano raiz. Sou raiz, irmão. Mas com todo respeito, coloque a mão no ombro de alguém ao seu lado, aí onde você está, e diga para ela: o Espírito Santo está te perguntando qual vai ser a sua decisão nessa noite. Qual será? O que é que você vai decidir? O que vão falar de você daqui a uns anos? O que vão falar do teu ministério daqui a uns anos? Vão ficar a vida inteira falando que você é morno? Vão ficar a vida inteira falando que você faz as coisas relaxadamente? Ou será que vai haver testemunhos dizendo: ele é um homem de Deus, ele se levantou para fazer a diferença, ele se levantou para mostrar a glória de Deus na vida dele? O que você vai decidir aqui hoje? Levante a mão quem está decidido a viver as promessas. Diga glória ao nome do Senhor. Oh glória, eu sinto a glória de Deus aqui nessa casa, irmãos. Pessoas vão se levantar com autoridade pelo Espírito de Deus. Tem coisas grandes chegando, tem coisas grandes chegando, tem coisas grandes chegando, tem portas maiores se abrindo. Deus está te abençoando. Receba de Deus, receba de Deus. Irmãos, aceitei Jesus, irmão. Que para você ter um cargo na igreja, você ficava 2 anos sendo observado pelo pastor. Se durante 2 anos você não falhasse com o dízimo e nem um culto de ensino em escola bíblica, você era escolhido para trabalhar. E o pastor me chamou. 2 anos depois que eu sou crente, o pastor me chamou.
Olha aqui, ei, olha aqui, o pastor me chamou. Fala para mim a hora que eu tenho que parar aí, pastor. O pastor me disse assim, tinha um bigodão, pastor, ele era bravo, Deus o livre. Eu tinha medo até de chegar perto dele. Aí o pastor me chamou, a nossa congregação era maior que essa, irmãos. Era 560 membros de ceia. E o pastor me chamou e disse assim: André, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me disse para te separar a porteiro da casa de Deus. Ore durante 7 dias. E me deu uma resposta. Eu disse: eu não vou orar. Ele disse: como é que é, menino? Eu disse: não vou orar. Como é que é? Eu falei: com todo respeito, senhor pastor, eu não vou orar não. E ele deu uma coçada no bigode, irmão. Quando ele coçava o bigode, e ele achou que eu estava sendo sem educação com ele. Ele não tinha percebido o meu temor. Eles não estão entendendo, menino. Eu disse: pastor, me permita explicar. O meu coração tem muita fé, mas o Senhor está me afirmando que aquele que senta no trono e é adorado pelos anjos nos céus, aquele que os anciões se prostram diante dele e arrancam a coroa diante dele, falou o meu nome para o Senhor. Eu não vou orar, eu aceito. E durante 4 anos eu fui porteiro, irmão. E eu era o primeiro a chegar, lavava o banheiro dos irmãos com sabão em pó, passava pinho-sol, repunhava os papel higiênico, lavava o banheiro das irmãs. É mais gostoso lavar o banheiro das irmãs, pastor, que é tudo limpinho, não dá muito trabalho. Os irmãos é mais relaxado. Aí eu lavava tudo das irmãs, repunhava ali os papel higiênico, limpava o espelho para elas, que as irmãs gostam do espelho bem limpinho. E aí eu vinha, limpava o púlpito, tirava um período de oração, e eu ia para a porta. 4 anos porteiro, eu sabia onde cada crente sentava, mas eu fazia questão de dar um sorriso e dizer: pai do Senhor, irmão, seja bem-vindo, hoje o culto vai ser uma benção. Acompanhava o irmão até o lugar dele. Eu ia lá, parecia o segurança, até os irmãos me chamavam de segurança. Aí eu olhava para o irmão: você está com problema no rim, irmão? Que negócio é esse de ficar levantando 3 vezes no culto para beber água? Se tiver com sede, faz assim com o dedo que a água chega. Não atrapalha o culto não, eu estou aqui para servir o irmão. E se fizesse assim, a água chegava. 4 anos, irmão, eu decidi no meu coração servir ao Senhor. Passado 4 anos sem nunca ter cantado um hino, lido um versículo na igreja, só na porta. No culto do círculo de oração, Deus usou a irmã Valdete e disse: aquele irmão porteiro, nós estávamos em 4. E aí todo mundo fez assim. Ele disse: o que está de botina de ferro? Eu tinha um botinão bico de ferro, que eu não tinha dinheiro para comprar o sapato. E quando eu vinha vindo no corredor, o Espírito Santo na boca dela disse: tenho me agradado da maneira como tu me serves na minha casa. Ninguém me via lavando o banheiro, pastor, mas tinha um Deus no céu observando até o jeito que eu lavava o banheiro da igreja, porque eu decidi, irmão, ser o melhor porteiro da Assembleia de Deus, irmão. E eu tive o testemunho, fui porteiro no Belenzinho, e quando o pastor José Huerto veio na nossa EBO lá em Cascavel, estava na recepção, ele cumprimentou o presidente, olhou para o presidente, olhou para mim e falou assim: Raiz, o que você está fazendo aqui? Eu disse: estou morando aqui. Ele olhou para o presidente e disse: ele foi o melhor porteiro que a casa de Deus teve na história da Assembleia de Deus, porque eu decidi fazer o melhor para Deus, pastor, servir com alegria, fazer o melhor para o meu Deus. E naquele dia, quando eu cheguei assim na frente do púlpito, a irmã cheia do Espírito Santo olhou e disse: tem feito com alegria, no mínimo, no muito Deus te colocará. Vede o dom da ciência e da palavra que desce sobre a tua vida. Te levantarei para pregar às nações da terra, porquanto valorizaste a oportunidade que Deus te deu, o Senhor te honrará diante dos homens da terra. Ei, irmão, faça com excelência. Eu não sei o que Deus te deu para fazer. Esta oportunidade vai abrir portas maiores, vai chegar coisa grande, vai ter resultado. Deus vai te dar resultado. Diga glória ao nome do Senhor. Pastor, eu vou parar aqui para nós orar. Posso parar? Vamos orar, irmãos. Eu quero fazer uma oração simples aqui nessa noite. Você vai cantar, filha? Vai cantar? Olha, irmã, se tu guardar o teu coração, irmã,
Se tu não deixar o orgulho subir no teu coração, se tu conservar teu coração humilde, filha, a roda está girando, contempla os exaltados descendo. Veja como eles descem. Mas como a nava soube, como a nesse se faço. Mas veja como eu elevo os que são humildes. Vede, se os homens entendessem esse mistério, irmão. Se as pessoas entendessem esse mistério, que é melhor ficar aos pés de Cristo, na humildade, servindo a igreja, e dar glória só para Ele, só para Ele, só para Ele, é só para Ele a glória. Quem concorda que é só para Ele, é só para Ele, oh glória. Eu quero fazer uma oração aqui nesta noite, por pessoas que vão fazer uma decisão espiritual nesta noite. Que decisão? Pessoas que vão declarar diante de Deus que nunca mais vão abrir mão das suas promessas em sua vida. Aconteça o que acontecer, você vai valorizar as promessas de Deus na sua vida. Só os que estão decididos a honrar essas promessas. Eu quero que você saia e venha aqui na frente do altar, com a permissão do nosso pastor Elias, e eu vou orar por vocês. Deus tem algo para entregar aqui nesta noite, e é algo espiritual. Meu Deus, já vou começar a orar, pastor. Eu nem gosto de insistir, porque as coisas de Deus é muito excelente para estar insistindo. As coisas de Deus é especial. Podemos ficar em pé, pastor? Podemos? Vamos em pé então, e nós vamos orar. A nossa jovem vai cantar ao Senhor. Eu já vou orar aqui, porque a glória de Deus vai se manifestar aqui. Não há ninguém que quer fazer uma aliança com Deus, que vai lutar pelas suas promessas, que vai abraçar a chamada de Deus na sua vida. Eu já vou orar, pastor. Eu estou quase descendo aqui para orar para mim mesmo, porque não tem ninguém que faça eu voltar atrás com a promessa de Deus na minha vida. Eu vou viver coisas que ninguém está querendo viver. Eu vou viver na minha vida aquilo que ninguém está querendo viver, porque eu acredito. Eu acreditei no que Deus falou para mim. Eu abracei o que Deus falou para mim. Eu segurei. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmãos obreiros, eu sofri um acidente em 2018. Meu carro deu perca total. Eu tive 2 fraturas na coluna. Fui desenganado pela medicina do Paraná, que eu nunca mais andaria. Fraturei a L1 e a L2. Fiquei em coma quando eu acordei no hospital, sem os movimentos da perna. E eu dei glória a Deus e comecei a chorar. A minha esposa disse: os médicos se desenganaram, disseram que você não vai andar mais, meu amor. E eu dei glória e comecei a chorar. E ela disse: meu amor, eu estou falando que você não vai andar mais. Eu, glória a Deus, comecei a chorar e falar em línguas. Todo mundo começou a chorar ali no quarto, as enfermeiras. E eu comecei a chorar, e a minha esposa não entendia nada. E eu disse: a promessa não é com a minha perna, meu amor. A promessa é com a minha voz. Deus falou que eu ia pregar. As pernas se foram, mas a voz continua. A promessa ainda está de pé. Eu vou ser um instrumento de Deus, porque tem uma promessa de Deus na minha vida. Bendito é o nome do Senhor. Escute só, irmãos. Nós arrecadamos cestas básicas um tempo depois e fomos ao Paraguai, época de Natal, levar cesta básica para os pobres, lá na região de Hernandárias. Fizemos um culto. Escute isso, por favor, irmãos. Fizemos um culto, e aí um bandido assassino aceitou Jesus, irmão. Ele colocou as 2 armas em cima da mesa da casa. Um homem cheio de tatuagem dobrou os joelhos e recebeu Cristo como Salvador. A esposa também aceitou Jesus. Irmãos, ele tinha umas 10 crianças na casa, irmão. Tudo filho dele, irmão. Tudo os filhinhos dele. E aí, quando nós fomos orar pela família, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Escute isso, por favor. Jesus batizou uma menina com o Espírito Santo. E aí a menina veio cheia do Espírito Santo, me pegou pelas mãos. Eu estava na cadeira de roda, com a cirurgia marcada, e o Espírito Santo falou na boca da criança: não é homens que vão operar a tua coluna, mas eu, Senhor Deus, entro com providência, porque é uma promessa que eu tenho na sua vida, que tu andaria nas nações da terra e pregaria a minha palavra. Oh, irmão, acredita na promessa de Deus na sua vida. Só essas pessoas vão fazer aliança. Eu não preguei aqui hoje então,
Mas nós vamos orar, levante as mãos. Tem muita gente para sair do seu lugar e vir para frente. Tem muita gente precisando trabalhar para Deus, e é o mais rápido possível, voltar a trabalhar em coisas espirituais. Venha, irmãos, venha para frente. Deus está te chamando, vem para frente. Está na hora de você exercer o teu ministério, a tua chamada. Oh, pastor, eu tenho ousadia no Espírito Santo para te falar isso, meu pastor, com toda humildade. Tem irmãos aqui que precisam procurar o Senhor ainda essa semana e dizer assim: pastor, o meu ministério está parado, nem que seja para mim começar varrendo o pátio, deixa eu fazer alguma coisa. E quando você colocar as mãos na obra do Senhor, o que está travado vai destravar. Deus vai abençoar a tua vida, mas é você que tem que decidir viver isso, fazer a diferença. Quantos vão fazer a diferença? Oh glória, oh glória. Eu estou sentindo algo muito poderoso de Deus aqui nesta noite. Tem mais gente para vir aqui na frente fazer uma aliança com Deus. Deus está te chamando nesta noite, e nós já vamos começar a orar. Oh glória. A nossa irmã já está com o microfone nas mãos para cantar. Cadê a serva de Deus? Você vai cantar aqui, filha, diante do altar. Sobe no altar, a autoridade está no altar. Oh glória, oh glória. Jesus vai renovar pessoas aqui nesta noite, irmãos. Jesus vai tocar em talentos aqui nesta noite, e não vai adiantar ficar segurando não, irmão, fazendo biquinho com a glória de Deus. Vai soltar esse mistério na sua boca, vai deixar o Espírito Santo falar na tua boca. Ele vai tocar em você aqui nesta noite. Vamos orar ao Senhor, toda a igreja, orando a Deus aqui nesta noite, levantando a sua voz em oração. Espírito Santo de Deus, comece a tocar nessas vidas que vieram aqui na frente do altar, Senhor. Que a tua glória se estenda sobre toda a igreja, e que eles recebam, Pai, a renovação no Espírito. Que eles recebam, Senhor, o toque da glória de Deus, Senhor. Que eles sejam renovados em espírito e em verdade aqui nesta noite. Toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor. Receba, receba, receba a renovação no teu espírito. Solta, solta, solta essas línguas estranhas em o nome de Jesus. É mais que sobre a toda a igreja orando ao Senhor nesta noite. Diga para Deus: usa minha vida, Senhor. O medo vem, eu tô diga para o Senhor: usa minha vida, Senhor. Pra querer minha fé roubar de Senhor. Você já tentou demais, agora quero te sobrar. Então fui ler os meus projetos, comecei a analisar. Toda a igreja orando, toda a igreja orando. Realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus pra dar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Te trouxe até aqui para morrer. Olha Deus falando. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. Deus está falando. O caminho é maior que o céu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque só via pra realizar. Quem começou
fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Lindamente não se arrepende, mas sempre zela por sua palavra. Já prepara o coração pra ver Deus completar esta linda obra na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cobrirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. É fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cobrirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Coisa linda! Quantos podem levantar as mãos e dar glória ao nosso Deus? Nós vamos orar agora. Eu ouvi uma frase do Espírito Santo na tua boca. O homem promete e faz o quê? Não cumpre, mas Deus é fiel. Quero fazer uma pergunta para a igreja para nós orarmos. A cadeira que Saul prometeu, ele cumpriu, sim ou não? Todos digam bem alto, não. A cadeira que Saul prometeu a Davi, ele cumpriu, sim ou não? Mas deixa eu ler um texto para vocês antes de orarmos. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. Era Davi da idade de 30 anos, quando sentou-se sobre o trono de Israel, e viveu as promessas de Deus em sua vida, porquanto é fiel o Senhor. Quantos dão glória porque é fiel ao Senhor? Vocês que vieram aqui à frente, olhe para mim, vocês todos, abra aqui os olhos, olhe para mim. Deixa eu falar algo para vocês sobre servir a Deus. E não foi em vão porque vocês vieram aqui na frente. Não foi. É algo muito espiritual acontecendo aqui. Mas se vocês saírem daqui motivados para trabalharem, e amanhã ninguém te aplaudir, vocês vão abandonar de novo o que Deus está entregando para vocês? Ei, igreja, se nós sairmos daqui motivados, e amanhã ninguém vê o que você está fazendo, você vai desistir de novo das promessas de Deus? Porque se você trabalha para ser visto por homens, o teu galardão é aqui. Mas se você trabalha não para ser visto por homens, o teu galardão é lá em cima, e é eterno. E lá a traça e a ferrugem não vai tirar aquilo que Deus vai te entregar como galardão eterno. Jesus disse: o meu galardão está comigo, e eu reparto com quem quero. Vai haver uma recompensa. Irmãos, o último apelo que eu vou fazer para nós orarmos. Quem aqui na igreja, eu sei que seria até absurdo perguntar, mas o Espírito está pedindo que eu ore por pessoas aqui na frente do altar. Pessoas que estão com dificuldade de orar dentro da sua casa, não consegue orar, dobra o joelho, não tem palavra, o tempo não passa, fura dias, você está debaixo de batalha. Isso, filha, vem aqui.
Quem gostaria que o Espírito Santo te ajudasse a orar mais dentro da sua casa? O Senhor está pedindo que eu ore, pastor. Tem algo de Deus para acontecer aqui, irmão. Tem algo muito grande do Espírito Santo para acontecer aqui, irmão. Jesus está aqui, irmãos, nessa casa, irmão. Ele veio aqui para ser adorado por esses adolescentes. E o louvor deles chegou nos céus, e Deus veio para responder o louvor deles. Quem gostaria de ter ajuda do Espírito Santo para orar mais dentro da